Graça e paz, pessoal, como vocês estão? Quanto tempo que a gente não tem esse momento aqui de interação. E hoje o vídeo do Pod Crente vai ser diferente e eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi o Missões na Prática 2024 na cidade de Coribe, que eu tava. Então, pessoal, durante os meus dias lá na cidade de Coribe, eu fiz um diáriozinho de missões, né, na qual eu ia contando direitinho o que acontecia em cada dia. Até para ser uma experiência para eu lembrar mesmo, né? O Missões na Prática, ele aconteceu do dia 8 de janeiro, na segunda-feira, até o dia 15 de janeiro, segunda-feira também, de 2024. Bom, a nossa segunda-feira lá, a gente chegou, a gente foi bem recebido, né? Graças a Deus. Nós ficamos lá na Igreja Batista Nacional do Pastor Marcelino. Inclusive, um beijo para todo mundo. Foi muito incrível, a gente foi super bem recebido. De lá a gente foi para a base, numa escola, a gente ficou todo mundo na escola. E assim, foi chegando o pessoal, né? Não chegou todo mundo junto. Então, o dia de segunda-feira, na real, foi a chegada de todos os missionários. E à noite, na segunda-feira à noite, depois que todo mundo já tinha chegado, a gente já tinha se estabelecido lá direitinho na escola, a gente teve o nosso período de estudo, né? Fomos todo mundo para a igreja. Lá na igreja, o pastor Kleber e a pastora Lene, eles que são os coordenadores da base, eles fizeram um estudo para a gente entender como abordar as pessoas, em quais momentos falar, em quais momentos não falar, o que fazer se a gente receber uma rejeição, palavras que poderiam, por exemplo, que as pessoas falassem em relação a, quer ver aqui, eu sou pecador demais, no outro dia eu aceito Jesus. Então eles deram todo um manual, deram toda uma aulazinha pra gente já ficar ciente das coisas que poderiam acontecer. Logo depois disso a gente foi jantar, né, como sempre, era sempre o momento da resenha, a gente teve muitos momentos de comunhão também com toda a base, foi muito bom. E aí a gente sempre ficava até mais tarde, altas madrugadas, conversando, jogando, lendo a Bíblia. Era realmente um momento de comunhão que a gente precisava mesmo, assim, com toda a base. Na terça-feira foi realmente o primeiro dia de missão na prática, né? A gente acordou cedo, todos os dias a gente teve um matutino, que ocorria das 7 horas até umas 7h40, por aí. E a gente acordou cedo, teve todo esse estudo, né, recapitulando tudo que a gente tinha aprendido na segunda-feira. Tiveram as entregas de panfletos, das pulseirinhas, que são essas pulseirinhas aqui, dos outros panfletos, como abordar em relação aos panfletos e tudo mais. E tivemos também a palavrinha matutina, né, de manhã, com louvores. Depois a gente tomou café e partimos para pregar o Evangelho de Cristo lá na cidade, né? Então, aí a gente se dividiu em grupos, né? Tiveram toda a divisão, ficaram 3 pessoas, e aí a gente ia passando de casa em casa, abordando as pessoas na rua, e foi muito bom porque a gente viu que as pessoas, elas, pelo menos essa parte assim da cidade, né, lá no centro onde a gente ficou, eram super receptivas, né? Então, assim, sempre quando a gente chegava para falar, mesmo que eu estava com pressa, tinha um tempinho para escutar. Muitas das vezes as pessoas se emocionavam na rua mesmo, assim, às vezes paravam no sol quente junto com a gente para poder escutar e ainda conversava. E assim, uma coisa que é muito interessante que a gente percebeu é que essas pessoas que foram abordadas, elas tinham uma facilidade muito grande de enxergar em nós, assim, ver uma segurança para confiar mesmo. Grande parte das pessoas, elas chegavam já pra gente desabafando sobre a vida, falando dos problemas, do que estava enfrentando. Então, assim, a gente ficou muito feliz por isso, né? Por mostrar que, pra gente sentir que eles têm essa confiança, assim, na gente, né? De falar, assim, dos problemas do dia a dia, enfim. E como eu falei, a gente se dividiu em grupos. E aí cada um desses grupos tinha as contagens de quantas pulseirinhas entregamos, dos panfletos, de tudo assim certinho. E se alguma pessoa aceitou Jesus ou se reconciliou, a gente tinha toda essa contagem. No final do dia, à tarde, a gente também fez a mesma coisa, né? Meio-dia a gente voltou para a base, almoçou, descansou um pouquinho, tivemos estudos
porque ao decorrer de quando a gente ia abordando as pessoas, a gente perguntava se a pessoa queria estudo bíblico, que eram divididos em três partes, né? E a gente tinha que aprender para depois ensinar eles. Então, assim que a gente chegava na base de manhã, a gente já tinha um estudo para, se caso tivesse estudo à tarde, a gente já pudesse passar o nosso conhecimento. E assim, logo quando a gente terminava de almoçar, a gente tinha um momentinho para descansar, só que na maioria das vezes a gente ficava ensaiando louvores ou conversando mesmo. E às 2 horas a gente voltava de novo para a rua, para continuar o trabalho. E à noite a gente retornava para a base umas 5 horas da tarde para poder todo mundo tomar banho. E no primeiro dia foi bem complicado, assim, porque na escola não tinha o chuveiro, né? Era uma escola infantil, então não tinha o chuveiro, porém o chuveiro ficava num pátio aberto, 3 chuveiros. Aí a gente ficou, meu Deus, como é que a gente vai tomar banho? Essa galera toda, mais de 20 pessoas. E aí a gente dividiu, as meninas ficaram lá na base, na escola, né? E os meninos iam para a igreja para tomar banho. Aí os pastores, eles arrumaram uma lona e colocaram ao redor de todos os chuveiros para que a gente pudesse ter mais privacidade. Mas mesmo assim, era céu aberto, né? Que tornou tudo mais engraçado. Aí a gente tomava banho e aí às 7 horas já estava todo mundo pronto, já tinha todo mundo lanchado para poder ir à igreja, né? No primeiro dia, no caso de missão, na terça-feira, já 11 pessoas já tinham aceitado Jesus. 5 pessoas aceitaram no culto à noite e 6 pessoas no decorrer do dia, em alguns grupos. Foi muito bom porque a gente viu jovens realmente assim, dispostos, né, a entregar mesmo, a ter uma nova vida com Jesus. E mesmo assim, a gente pensou, logo quando a gente chegou na igreja, a gente viu que não tinha quase ninguém estava chegando, só a gente mesmo, só a nossa galera. Tanto que a gente começou o culto, só a gente, só a galera da base mesmo. Então, assim, quase ninguém chegando. Aí, quando foi andando, o culto foi desenvolvendo, as pessoas foram chegando até 8 e pouca, por aí. Tinha jovens chegando. E, graças a Deus, no final do culto, eles aceitaram a Jesus. E foi, assim, maravilhoso, porque no decorrer da semana eles voltaram e, assim, foi incrível a gente ver a mudança de expressão deles. No primeiro dia, quando eles chegaram lá, que eles ainda não tinham feito esse compromisso, a gente viu um olhar triste, talvez de cansado, não sei. Mas no segundo dia, quando eles foram, pareceu que eles estavam renovados, assim, sabe? Estavam pulando de alegria já junto com a gente. Todo mundo contagiado, assim, com a mesma energia. E foi muito incrível. Então, só no primeiro dia foram 11 vidas para o reino de Deus. Isso foi maravilhoso. Aí, no segundo dia, novamente, a mesma coisa. A gente acordava bem cedo, tinha estudo às 7. E vai pensando que a gente chegava da igreja à noite já doida para dormir, cansado. Não, a gente ficava acordado até 2, 3 da manhã, conversando, brincando. Tanto que os pastores queriam dormir, ficava, gente, faz silêncio, e a gente conversando, tentando fazer silêncio, mas muitas vezes não conseguia, né? Mais de 20 jovens lá, aí não tinha como. Aí na quarta-feira a gente acordou, né, e tal, fomos fazer o matutino. Deixa eu só checar uma coisa aqui. Sim, na quarta-feira, exatamente, muitas pessoas não acordaram muito bem, inclusive eu fui uma delas. A gente acordou, eu e teve outras 2 pessoas que acordamos meio doentes, assim, eu tava com muita cólica intestinal, tava sentindo muita dor na barriga, assim. Tomei Buscopan, mas não resolvia. Teve outras pessoas também que estavam com muito enjoo. Eu também estava com bastante enjoo, tanto que eu não consegui tomar café. Para eu tomar o Buscopan, eu dei 2 mordidas num pão, porque eu não queria tomar, né, o remédio com estômago vazio. Mas mesmo assim, todo mundo foi. Todo mundo foi para evangelismo, todo mundo foi na rua, sol quente, e a gente lá. Só que quando foi chegando a hora de voltar para a base, uma menina passou mal. Acabou até vomitando na rua lá, num cantinho lá. Então, assim, ela voltou um pouquinho mais cedo. Só que isso aí a gente enxerga o dedo de Deus em tudo, né? Porque, assim, a gente já tinha passado por uma rua e aí a gente não ia voltar mais evangelizando o pessoal dessa rua, né? Já tinha passado por lá, já tinha batido de porta em porta, inclusive batemos na porta de uma mulher lá e ninguém apareceu. Então, assim, a gente já estava em outro lugar, mas a menina passou mal e aí tiveram que retornar.
Nisso que retornaram para a base, tomou o remédio, ela ficou um pouco melhor, falou, não, eu vou seguir. Nisso que ela estava voltando para encontrar com o resto do pessoal, passando pela mesma rua que a gente já tinha passado, ela viu uma mulher que estava na frente da casa onde a gente tinha batido, não tinha saído ninguém. Essa mulher, e ela pegou e foi falar, né? Foi pregar o evangelho de Cristo para aquela mulher, foi entregar o panfleto e falar, né? E nisso a mulher, ela falou que ela estava desviada, que ela acabou se reconciliando com Jesus ali naquela manhã, e ela estava desviada, que ela não estava aguentando mais, que ela estava muito triste, que ela estava escutando muitas vozes, muitas coisas, então, e realmente ela começou a chorar, né, e aí se reconciliou com Jesus, e para você ver como as coisas de Deus, né, ela teve que passar mal para voltar lá, porque se isso não acontecesse, a gente não ia voltar naquela rua de novo. Então, Deus fez isso aí para conseguir salvar aquela vida ali de novo, né, para pegar, tocar nela de novo, e foi bênção de Deus. Aí a gente voltou de novo para a base, tinha algumas pessoas que eu particularmente não estava nada melhor, pelo contrário, eu estava bem mais enjoada, né, e tinha gente com muita dor de cabeça, muita enxaqueca, tava uma galera lá bem mal assim, né, e a gente já começa a falar, o inimigo tá querendo derrubar a gente. Aí, nesse dia à tarde mesmo, eu não fui pro evangelismo, porque eu acabei dando febre à tarde e eu falei que eu ia só para estudo com outro grupo. Só que aí acabou que eu tava com muita febre, muita dor, mas eu orei, tomei os remédios tudo direitinho e graças a Deus fiquei tudo bem. À noite já estava bem melhor no culto, né? Já parecia que nada tinha acontecido. Boa parte das pessoas também tudo já estavam melhores, graças a Deus. E foi isso. Na quarta-feira. Teve um detalhe importante também sobre a quarta-feira, que à noite começou a ter uma queda de energia absurda lá na cidade. Então a energia ficava caindo, indo e voltando. E aí a gente, à noite, durante o culto, acabou que os microfones, né, não estavam funcionando muito bem por causa disso, né? Porque estava toda hora desligando. Acabou que o culto foi palavra sem microfone, foi louvor sem microfone, mas graças a Deus deu para todo mundo escutar e foi bênção demais. E quando a gente retornou para a base, a gente teve uma notícia não muito agradável. Por conta das quedas de energia, a bomba de água lá da cidade tinha dado algum defeito, quebrou, não sei direito o que aconteceu. E começou a faltar água. Aí foi aí que começou a nossa luta. Começou a faltar água, até então a gente tinha para beber, só que assim, pro resto das coisas tava difícil. Na quinta-feira eu também não acordei muito bem, mas já fui logo direto comprar alguns remédios para já parar logo com isso, e graças a Deus, desde então não senti mais nada. E assim, como eu disse, nós estávamos sem água, então tava difícil. E no evangelismo pela manhã, eu e o meu grupo, a gente estava dividido lá com outro grupo e a gente viu uma quadra lá que estava com bastante barulho. A gente escutou bastante barulho e falou, tem gente lá nessa quadra, vamos lá na quadra. Aí foi eu e meu grupo até lá. Desde que não chegando lá, tinha apenas algumas crianças, acho que eram umas 5 crianças que estavam lá, a gente escutou. Aí a gente tentou achar para entrar lá na quadra, a gente não estava conseguindo. Aí a gente pegou e falou com eles, né, gritando com as crianças, falei, a gente quer jogar bola com vocês e tal, pra gente tentar ter um papo com eles e explicar principalmente a história da pulseirinha, que pra criança era o que a gente costumava mais fazer. E aí a gente pulou o muro da quadra. Quando a gente pulou o muro da quadra, as crianças ficaram com medo da gente, achando que a gente era do conselho tutelar, e saíram correndo e pularam o muro do outro lado. E a gente lá, não, a gente quer jogar bola, não é nada não, relaxa e tal. Aí ficou apenas um menino, coitado, porque ele tinha pulado com a bicicleta. Aí os outros pularam e ele ficou lá sozinho com a bicicleta dele. A gente conversou com ele, explicamos pra ele a historinha da pulseirinha. E foi engraçado que durante o tempo que a gente conversava com ele, ele tava entendendo, né, conversando com a gente, mas ele parava assim e falava, não, peraí, deixa eu chamar os meninos ali. Ei, moço, eles não vão fazer nada com a gente não, pode vir, né, a polícia não. E a gente morrendo de rir, né, falou, não, a gente queria jogar bola com vocês e convidar vocês também
pro culto das crianças, que a gente ia fazer também um culto especial para as crianças no domingo de manhã. E, inclusive, se eu não me engano, dos 5, acho que uns 3 estavam lá, que eu reconheci, assim, né? Aí depois que a gente falou para ele a história da pulseirinha, a gente ajudou ele a levar a bicicleta para o outro lado. Foi uma dificuldade, mas a gente conseguiu. Aí depois a gente foi pular de volta esse muro. De lá a gente nem sabia direito onde a gente estava. Aí a gente foi dando volta lá, a gente encontrou um pessoal que estava, né, com a camisa do projeto. Então falou, o pessoal tá aqui. Aí nisso a gente continuou caminhando, continuou falando, né, batendo de porta em porta. E é muito bom porque assim, quando acabou o tempo, é hora de voltar para a base. Então a gente não para mais em nenhuma casa. Se aparecer alguém na rua, a gente aborda. Se não, a gente vai direto para a base, né? E é muito bom porque, tipo assim, mesmo estando sol rachando de quente, a gente suado, cansado, mas a gente tá ali na rua, junta a galera toda, todo mundo cantando, dançando. É muito bom a gente ver, principalmente a expressão na cara do pessoal, tipo, eles dão risada, eles gostam também, essa energia contagia, né? Essa alegria contagia. E voltando a falar também que, novamente, todas as pessoas que a gente bateu na porta, que a gente conversou, foram super gentis com a gente. Teve uma galera mesmo de um órgão público, eu não lembro qual era agora o órgão público, mas a gente bateu lá e na hora que a gente chegou, falou bem assim, oi, bom dia. Ele, oi, bom dia. Vocês são a galerinha que vão falar de Jesus? A gente falou, falou, então entra, vamos tomar um cafezinho. Ele saiu batendo de porta em todas as salas lá do lugar. Vem pra cá, que a galera vai dar uma palavrinha aqui com a gente e tal. Foi chamando todo mundo, sentou todo mundo lá assim na salinha lá e a gente começou a falar e eles... Não sei, eu acho que o rapaz talvez, não sei se ele era evangélico, mas não sei. Mas assim, super receptivos, abraçaram a gente, ficaram super felizes, falaram, nossa, a gente estava precisando disso. Teve uma moça que até falou bem assim, que naquele dia ela tinha ido para o trabalho pensando, nossa, faz tanto tempo que eu não faço uma oração. E aí logo naquele dia a gente aparece no trabalho dela falando o quanto é importante ter esse relacionamento com Deus, a gente buscar Deus. Então assim, muitas pessoas se emocionaram muito, né, quando a gente ia batia de porta em porta e chegava falando assim, muitas pessoas se emocionaram. Na quinta-feira à tarde, deixa eu chegar direitinho aqui o que aconteceu. Nós tivemos o estudo novamente, né? E saímos pro culto na casa, todo mundo, na casa daquela mulher que eu falei que reconciliou com Jesus. Foi todo mundo para a casa dela, pra gente fazer um culto lá. E aí chegando lá ela não estava, só que o filho dela estava lá. Aí a gente falou para ele, explicou. No início ele estava bem tímido, assim, bem receoso do que estava acontecendo, né? Mas aí ele viu que a gente era de boa e que a gente realmente estava querendo falar do amor de Jesus, então ele acabou se soltando mais. Até o número da mãe dele ele passou para o pastor para entrar em contato. Então assim, foi muito bom o culto lá. A gente fez outros cultos também na casa de outras pessoas. Teve uma senhorinha que a gente parou na casa dela e aí ela estava com a perna machucada. Ela não estava conseguindo andar, mas ela falou, eu queria tanto que o pastor viesse aqui fazer uma oração, que a gente, que vocês viessem aqui para a gente louvar o nome do Senhor. E aí juntou a galera toda, a gente foi lá. Então a gente fez bastante cultos na casa das pessoas, assim, que elas pediam coisas rápidas de 20, 30 minutos. E à noite, no culto oficial lá da igreja, mais almas aceitaram e reconciliaram com Jesus. Na sexta-feira foi o dia de evangelismo na feira. E assim, na sexta-feira a gente já estava todo mundo sem voz, né? De tanta gente sair falando e a gente gritando. E quando a gente podia ficar mais calmo, assim, mais tranquilo, quando a gente estava voltando para a base ou quando a gente estava indo para os lugares, a gente tinha que ficar mais quieto, a gente saía gritando e pulando na rua. Então não tinha voz que aguentava, né? Mas a gente foi para a feira e tinha um trabalho que a gente marcou de fazer, que é o eco, que a gente faz 3 rodas assim, segurando as mãos, e aí a pessoa que tá no meio, ela grita uma coisa, aí a pessoa que tá na segunda volta assim, grita,
repete, né, o que ela falou, e a pessoa da terceira roda, ela grita, repete de novo, pra ecoar, né, meio que isso. E aí a gente fez isso lá na feira, a gente chegou na feira fazendo isso, sentamos lá também, fizemos uma rodinha assim, ficamos no louvor, sentamos no louvor, aí a gente também fez toda hora depois que a gente fazia um grito, que a gente parava todo mundo de costas, assim, para um montinho de pessoa, aí o pastor contava assim nos dedos, aí a gente virava todo mundo junto e falava, sorria, Jesus é a nossa alegria. As pessoas se assustavam assim, começavam a dar risada, aí já ia todo mundo com o panfletinho, já explicando, com a pulseirinha. Então, era aquele momento cômico, mas as pessoas depois, até para as pessoas aceitarem melhor, né, escutarem melhor a gente falando. Então, assim, foi um dia em que a gente gastou muito a nossa voz, muito, 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 cantando, falando, gritando, e sem dúvida também foi o dia em que a gente mais entregou panfletos e pulseiras. Nesse dia acabou praticamente tudo. Não tinha mais pulseira, não tinha mais nada, porque na feira tinha que ser rápido, né? E era muita gente, então o tempo todo a gente estava entregando, e a gente via muitas pessoas também cristãs que ficavam, nossa, muito bonito o trabalho de vocês, né? É tão bom ver vocês cumprirem o ID. Então, assim, a gente foi muito bem recebido. Principalmente ali naquele miolinho ali da cidade, foi muito bom. À tarde, a gente foi expandir mais para os outros lados assim da cidade, né? E nisso a gente percebeu que tinha uma boa diferença, assim. Não sei se foi o dia, pode ter sido que o dia da pessoa realmente não estava muito bom, mas para os lados assim, a gente percebeu que as pessoas eram um pouco mais tensas, então assim, ficava talvez um pouco mais bravas, não sei, mas mesmo assim a gente foi pregando o Evangelho de Cristo, né? Na tarde de sexta-feira, eu tive 2 experiências assim que realmente me fizeram, a primeira até me fez querer talvez parar, mas isso foi algo que realmente Deus tocou no meu coração logo em seguida, graças a Deus. Eu cheguei em um rapaz, comecei a falar, e no momento em que eu comecei a falar, ele foi super grosso assim comigo, né? Lembrando que a gente nunca saía assim, as meninas sozinhas, né? Sempre tinha um rapaz junto da base, né? Que ia com a gente. Todo grupo tinha um menino. Então, eu cheguei para falar com ele, entreguei o panfletinho, comecei a falar, tudo na brincadeira normal, como a gente sempre entrava de uma forma mais extrovertida, para tornar uma conversa mais agradável. E aí, nisso que eu comecei a falar, ele já começou a vir pra cima de mim com grosseria mesmo, sabe? Falar, quem você pensa que você tá falando essas coisas, você não conhece Jesus, você não tem esse poder, e começou a debochar, e eu comecei a ficar muito mal. E quando eu comecei a ficar nesses, assim, com raiva ou triste, assim, eu começo a querer chorar e começo a travar a fala, eu não consigo falar mais nada. E aí eu só escutei, né? Eu falei, se eu for falar aqui, eu posso falar alguma coisa que realmente prove a ele, não sei, que talvez essa mágoa que ele tenha por crente, eu não sei o que é, esteja certa. Porque a gente tem o fruto do Espírito, mas a gente também é falho, né? Deixei ele falar, deixei ele ficar falando ali de mim daquela forma. Meu colega do lado também, ficou meio chocado assim. E ele ficou falando, ele estava atacando o fato de eu estar pregando o evangelho, entendeu? Então, assim, foi muito tenso e eu fiquei muito mal, porque ele começou a subestimar a minha fé. E aí, tocou na ferida, né? Eu fiquei muito mal. Aí ele me entregou o panfletinho, falou que não queria saber disso e tal. Eu recolhi, agradeci, Deus abençoe. E saí. E nisso, eu e meu amigo, ele ficou olhando assim pra mim e tal, e eu comecei a ficar muito mal. Eu fiquei... Na minha cabeça, eu não quero mais falar com ninguém, eu desanimei, eu não tô a fim de falar mais nada, vai que outra pessoa me trata assim de novo, tal coisa. E aí, nisso que eu fui pensando nisso, as pessoas foram continuando se espalhando, né? Falando, batendo de porta em porta. E eu parei, eu pensei, eu falei assim, cara, não tem porquê uma pessoa me rejeitou. E eu já sabia que isso ia acontecer, que ia ser rejeitado, né? Dessa forma, eu já sabia. Então não tem porquê eu parar de falar para as outras pessoas porque aquele ali não quis ouvir.
as outras pessoas não têm culpa, entendeu? Então eu falei, não, vou continuar. Bati em outra porta, aí super bem recebida também, o pessoal, todo lugar que a gente ia, quer um mamão, quer um café, quer uma bolacha, quer um pão, era sempre assim. Então assim, o pessoal muito bem receptivo também, graças a Deus. E aí eu já tava voltando a ficar tranquila de novo, até que aí veio um rapaz. E sem sombra de dúvidas, esse foi o rapaz que mais tocou, assim, né? Que ele tava passando na rua. A gente nem ia mais comentar nada, porque a gente já tava querendo ir embora. Aí nisso, esse rapaz, ele tava passando na rua, a gente parou e uma amiga minha entregou o panfletinho pra ele. Porque eu tava sentada esperando, mas tava na mesma calçada, assim. Aí nisso que ela entregou o panfletinho, ele pareceu um pouco com pressa, mas assim, ele nos deu atenção. Ela falou, vamos ali pra sombra, ele ainda deu esse tempinho. Aí nisso que chegou, ela começou a explicar o que estava falando ali no panfleto. E aí ele falou bem assim, eu conheço a palavra, eu sou evangélico, eu já fui evangélico, já fui batizado nas águas, mas eu tô afastado faz 10 anos. Aí quando ele falou isso, eu tava sentada, eu não sei o que foi, mas parece que todo mundo escutou assim. Eu levantei, eu fui pra perto assim, mais pra perto, né? Meu amigo olhou assim pra mim, aí outro amigo meu também olhou assim, a gente já veio, todo mundo pra perto dele. Aí ele começou a falar, falou, não, eu conheço a palavra, como eu falei, eu fui batizado nas águas, eu era evangélico já fazia mais de 3 anos, mas aí acabou que eu me afastei, e já faz mais de 10 anos que eu não tô nos caminhos do Senhor. Aí nisso minha amiga continuou falando. Aí ele falou bem assim, o que mais me dói é porque toda vez que eu passo em frente a uma igreja, alguma coisa dentro de mim fica pulando, querendo entrar ali dentro. Eu chego a chorar quando eu passo assim, eu fico morrendo de vontade de entrar. Só que alguma coisa me impede e eu não consigo entrar. Não, por mais que eu tente, eu não consigo. Aí todo mundo assim muito emocionado, né, sabe? Porque parecia que ele tava realmente pedindo ajuda, assim, sabe? Ele falou, eu quero voltar, só que eu não consigo. Eu e minha esposa, a gente era evangélicos e tal, mas nós dois nos afastamos. Aí minha amiga pegou e deu o exemplo. Ela falou bem assim, muitas das vezes a gente pensa que quando a gente tem um vício, quando a gente tem uma coisa, a gente tem que buscar força na gente. Mas a gente tem que buscar força em Deus para isso, porque é Ele que é a nossa força e tal. Na hora que ela falou isso em relação a vício, ela ainda citou, se não me engano, a questão da bebida. E na hora, ele levantou uma sacolinha que ele estava segurando e falou bem assim, o que me impede de voltar realmente a isso. Eu sou viciada em bebida, eu não consigo parar. Isso aqui é o pior mal que eu poderia encontrar e eu não consigo, eu tento parar, eu não consigo. Acabei de comprar ali, mas minha esposa, a gente bebe todos os dias. Já tentei, algumas vezes quando eu sinto essa necessidade, essa coisa, eu corro para a Bíblia, mas é algo mais forte do que eu. E desses 10 anos que eu tô desviado, a coisa mais feliz que aconteceu na minha vida foi minha filha, porque de resto foi só tragédia, foi só tristeza. E tipo assim, ele falava, gente, com um olhar assim, praticamente chorando, sabe? Ele tava, não sei se ele tava meio bêbado, não sei, mas na verdade ele tava bem ciente, só que tinha um pouco o cheiro da bebida, né? Mas assim, ele falava de uma forma que ele tava praticamente chorando. Ele falava, eu tento entrar na igreja, eu tento ir pra igreja, mas eu não consigo. Aí eu peguei e falei com ele, olha, como é seu nome? Aí ele pegou e falou assim, meu nome é Abraão. Aí na hora eu assustei assim, né, o pai da fé. Aí ele pegou e falou assim, meu nome é o nome do pai da fé. Eu conheço essa história aí, meu pai era evangélico também, desde sempre. Morreu recentemente por causa do Covid, mas ele me deu esse nome exatamente por causa da história mesmo do nome, né? E aí eu peguei e falei assim, então, Abraão, a gente pode ir em sua casa fazer uma oração, a gente pode ir lá conversar com a sua esposa. Aí ele pegou e falou bem assim, olha, por mim eu aceitaria, por mim não teria problema nenhum, realmente eu gosto e eu queria voltar,
Mas a minha esposa, da última vez que eu levei uma mulher para lá para orar por nós, ela ficou extremamente chateada, parecia que ela tinha vergonha de tudo que estava acontecendo, então ela ela não ficou muito feliz, falou comigo depois que não gostou muito, porque eu acho que realmente foi vergonha pela situação em que a gente se encontra. Aí eu fiquei meio assim, né? Depois a gente conversou com ele, convidou ele para ir pro culto, falou com ele, né? Mas conversou sobre a busca dele de força, que a gente falou, a gente não tem que esperar a gente ter força, porque se for assim a gente nunca vai ter, a gente só tem que ir. Então, que a força que nos dá é Jesus. Então, assim, aí a gente conversou com ele, nisso que a gente se despediu na volta, a gente estava conversando entre nós, e a gente falando assim, gente, como dói, né? Tipo, a gente via que ele estava realmente pedindo ajuda, que ele estava assim, querendo de alguma forma. Só que a gente não podia chegar lá, amarrar ele e jogar dentro de uma igreja, né? A gente não pode fazer isso, mas a gente queria ajudar, só que a gente não podia ir na casa dele, a gente não podia forçar ele a ir ao culto. Então a gente começou a orar. A gente começou a orar e assim que eu cheguei lá na base também eu procurei o pastor Marcelino, né? Que é o pastor de lá de Coribe. E eu falei com ele, ó, pastor, eu tirei foto da rua, porque ele me mostrou a casa dele, onde é que era, né? O Abraão, ele falou assim, ó, minha casa é aquela dali. Aí, como eu não sabia voltar, eu corri, tirei uma foto da rua, cheguei lá, falei, ó, pastor, a gente não quer ir lá, porque ele já falou que não seria muito legal se a gente fosse, e aí, como ele já falou pra gente, a gente contra, de uma certa forma, o que ele falou, ficaria chato. Mas, assim, eu expliquei a situação, mostrei a foto da casa lá direitinho, falei onde é que era, e aí, se o senhor puder ir lá daqui uns dias com o pessoal da igreja e tal, conversar, e tendo um acompanhamento, seria muito bom. E a gente começou a orar, pedindo para que Deus tocasse no coração dele. Só que a gente sabia, tipo, no fundo, a gente falava assim, acho que ele não vai. Porque ele falou assim, eu vou ver com minha esposa, ir pro culto, né? Vou ver com minha esposa, e se minha esposa quiser ir, a gente vai. Só que pelo que ele falou, a esposa dele estava longe de querer ir, né? Então, aí a gente já estava meio assim, mas a gente continuou orando. E mesmo assim, a gente falou lá com o pastor Marcelino, né? Aí, depois disso a gente retornou para a base e aí a gente teve o culto. Na sexta-feira foi eu que ministrei a palavra e eu tentei frisar algo realmente para os jovens, porque eu vi que a igreja realmente estava com bastante jovens e muitos deles não estavam no caminho do Senhor, então eu quis mostrar para eles como é realmente estar na presença do Senhor, porque muitas pessoas falam assim, vocês estão perdendo a juventude, vocês estão perdendo de alegria, a melhor fase da vida de vocês, e eu quis mostrar através, né, do que o Senhor tocou no meu coração, que não era assim, que na real eu conheço os dois lados da moeda, eu sei o que é uma alegria lá do mundo, e eu sei o que é a alegria de estar com Cristo, e eu posso dizer com toda certeza que um jovem que está na presença do Senhor é muito mais feliz, incomparavelmente mais feliz do que um jovem que não está. E através disso também eu contei um pouquinho do meu testemunho lá na igreja, e foi muito bom, graças a Deus. No final do culto, uma senhorinha que já estava indo lá desde o primeiro dia, ela aceitou a Jesus, e foi maravilhoso. Esqueci de detalhar também, gente, que durante a semana a gente fez um culto no hospital, e sem sombra de dúvida foi uma das experiências mais marcantes assim da minha vida, porque a gente chegou lá para fazer o culto na recepção, né? Culto assim, entrar umas 3 pessoas e começar a falar, entregar o panfletinho na recepção, bem silencioso, para não incomodar ninguém, né? Só que acontece que quando a gente chegou lá não tinha ninguém na recepção, nem a recepcionista, não tinha ninguém, nem o paciente, nem nada. Aí a gente conversou com o segurança, que ele apareceu lá, que ele viu a movimentação, apareceu lá. E aí a gente falou, então a gente queria fazer o culto aqui, só que não tem como. Aí eu falei bem assim, será que teria como a gente fazer o culto, tipo, a gente passar nos quartos falando um pouquinho para cada uma das pessoas que estão aí? Aí ele, vocês têm que começar com a diretoria e tal coisa. A gente falou, tudo bem, esperamos a diretoria foi lá e graças a Deus ela autorizou. Aí nisso a gente passou de quarto em quarto, as enfermeiras junto com a gente, e assim a gente viu que não só as pessoas que estavam internadas lá
não só os acompanhantes, né, das pessoas escutaram e assim receberam a palavra, como também os profissionais da saúde de lá, que depois que a gente passou em todos os quartos, que a gente falou um pouquinho com cada um deles, a gente fez um montinho assim lá no corredor com as enfermeiras, e elas, tipo assim, elas parecem que eram realmente, não sei, talvez elas realmente mais estavam precisando. Elas conversaram com a gente assim, a gente ficou um bom tempo lá conversando com elas, foi muito bom. Todos os dias a gente teve culto à noite, e no sábado foi o nosso dia de descanso, né? Porque realmente é muito cansativo. A gente todos os dias acordar 6h30 e não parar, e andando no sol quente. Então assim, ali na hora a gente não vê o nosso cansaço. É surreal isso, é realmente a alegria do Senhor, é a nossa força, porque só Ele para nos dar força mesmo. Então assim, no sábado a gente teve o dia de descanso, então a gente foi todo mundo lá para um rio lá, que acho que é o Rio Formoso. E aí lá tinha um espaço bem bacana, tinha campo lá para jogar bola, a gente levou dominó. Então assim, foi realmente o dia da gente espairecer um pouquinho assim, né, ficar mais tranquilo. E aí à noite teve culto também. Aí no domingo, pela parte da manhã, foi sem sombra de dúvidas o nosso dia mais cansativo. Acho que de todos os dias juntos, se juntasse, não dava quanto que a gente cansou no domingo de manhã. Como eu falei no início do vídeo, domingo de manhã a gente ia fazer uma programação somente para as crianças, né? Então, assim, a gente ficou pulando a manhã toda, era brincando com as crianças, pulando, a gente pingava suor, assim. E acabou que a gente também fez uma dança das cadeiras lá com os adultos. E aí, adulto não tem ideia da força que tem, a gente se jogava para cima da cadeira e caía a cadeira e caía um em cima do outro. Mas foi assim, foi muito bom, as crianças todas interagiram mesmo, assim. No início elas ficaram meio receosas, assim, não querem dançar não querem brincar não. Mas depois que viu todo mundo indo, elas foram também, e acabou que todo mundo participou, todo mundo dançou, todo mundo brincou. Teve lanche também, muitas brincadeiras, a gente contou bastante história. E teve um menininho mesmo que ele aceitou a Jesus, foi tão bonitinho, acho que ele tinha uns 9 anos, e ele ia pra igreja sozinho, ninguém da casa dele era crente, ele chamava a mãe dele, inclusive a mãe dele não ia, então ele ia sozinho, todos os dias ele estava lá, ele aceitou Jesus, ele levantou a mão, foi lá, e no último dia, quando a gente estava indo embora, ele começou a chorar, e chorava de soluçar, assim. A gente, o que foi? Ele, não, é porque vocês vão embora, eu já tô com saudade. E assim, ele tava participando mesmo, de tudo ele tava lá. No dia das crianças que a gente fez a programação, começava às 9h, 8h30 ele já tava lá ajudando a gente. Encher balão. Então assim, foi muito bonitinho também ver as crianças entrando nisso, né? À noite, no domingo à noite, o culto tava cheio de criança. E foi o nosso culto de despedida, né? Foi muito bom, a gente teve... realmente teve um coral, então teve aquele realmente da gente se unir ainda mais, né, toda a base, e foi muita choradeira, mas foi muito bom, graças a Deus. E no total, pelo que os pastores fizeram as contagens de quantos panfletos, de quantas vidas foram entregues, né, a Jesus, no total foram pessoas abordadas, foram 1.634 pessoas. Estudos bíblicos realizados foram 26, os folhetos entregues foram 1.231, decisões, né? Pessoas que decidiram viver para Jesus, que aceitaram a Jesus, foram 44, e reconciliações foram 9 reconciliações. Então, assim, não foi um cansaço em vão, não foi um trabalho em vão, foi um trabalho que tiveram frutos e que agora a gente está trabalhando para que continue, né? Para que essas pessoas se firmem ainda mais, em muita oração. A gente aqui de longe estamos em oração, e os pastores lá, o pessoal lá da igreja lá de Coribe, acolhendo também todo mundo. E foi bênção de Deus, foi assim, sem sombra de dúvidas, um projeto que eu desejo e espero participar novamente, 1000 vezes se tiver, porque apesar de todo o cansaço, que é impressionante, porque lá na hora a gente não percebe, mas quando eu cheguei em casa na segunda-feira, eu nem tomei banho, eu deitei na cama, eu dormi o dia todo. Então assim, lá na hora ninguém tinha esse sono.
Mas chegando em casa, aí veio tudo, né? Aquele cansaço, aquela coisa, mas foi muito bom, foi bênção de Deus. E é isso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de participar de um projeto como esse, de qualquer coisa relacionada ao reino de Deus, eu super indico, porque realmente foi a melhor experiência assim, que eu tive. Foi muito bom, foi bênção de Deus. Foi assim, aquela coisa muito boa você ver as pessoas através do seu esforço, através de você cansado ali, você lutando. E ali na hora te dá aquele gás, né? De você falar, não, é uma vida, vamos lá, a gente tem que abordar essas pessoas. E a gente vê essas pessoas depois indo à igreja, te abraçando. Teve tanta senhorinha que veio me abraçando, falando assim, eu vou sentir tanta saudade de vocês. E assim, é impressionante também quanto a nossa alegria, a nossa energia em um ambiente desse, num projeto como esse, muda tudo. Porque por mais que a gente, principalmente à noite, a gente estava cansado, a gente ia para a igreja e lá tinha a galera da recepção. E aí quando a gente ficava eu e uma amiga minha na recepção, a gente ficava pulando, dançando, brincando e sorrindo à toa, né? Então assim, a gente, quando pensa que não, uma senhorinha, ela entrou e ela tava meio assim, né, tipo meio normal assim, não tava nem triste, nem feliz. Quando ela viu a nossa alegria, ela veio correndo, abraçar a gente. Como vocês são felizes! Até contagia essa alegria de vocês. Aí veio abraçando e beijava a gente, aí entrava, sentava. Depois no meio do culto já tava todo mundo pulando também. Então assim, é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa em que você sente realmente aquele amor pelo próximo. Aquele amor assim pelo próximo que Jesus nos mandou amar uns aos outros. E a gente consegue sentir isso nesses... A gente deveria sentir isso sempre, né? Mas nesses momentos parece que fica mais sensível. E é muito bom a gente amar e se sentir amado. Então é isso, se vocês puderem, qualquer momento ter uma oportunidade como essas, corram atrás e vão, porque eu tenho certeza que é bênção de Deus, Deus não vai deixar isso em vão. Sem contar o tanto de amizade que eu fiz, como eu falei, 20 jovens. Então agora eu tenho 20 amigos comigo aí, e são pessoas realmente assim fiéis, que a gente já marcou devocional à distância, pessoas que realmente vão me aproximar de Deus e que eu espero também aproximar elas também de Deus. Então é isso. Fiquem com Deus. Esse foi um pouquinho do Missões na Prática de 2024.